Amados irmãos e irmãs, de todo o coração vos saúdo a todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos que vieram de perto e de longe, igualmente também todos que estão agora conectados conosco através da transmissão. O Senhor vos abençoe a todos nós, da riqueza da sua graça. Especialmente quero saudar os irmãos do Brasil, uma vez o pastor Eliezer e um pastor de uma bonita ilha do norte do Brasil, com a sua esposa, irmãos de Portugal, estão no nosso meio. Então vi também irmãos de Angola estão também aqui no nosso meio, que pela primeira vez estão aqui. Desejamos a todos as boas-vindas, onde quer que tenham vindo, fizeram longas viagens, mas o Senhor recompensará. A Ele seja a gratidão e a honra. Nós já ouvimos cânticos preciosos, hinos que falam da graça do Senhor e da salvação que está no sangue de Jesus, nas suas feridas. Isto não podemos gloriar o suficiente, irmãos. Sequer podemos louvar e glorificar o Senhor suficientemente por aquilo que Ele fez em nós, as grandes coisas. Sintam-se todos bem aqui na casa do Senhor. Estamos convictos que também hoje à noite o Senhor nos abençoará ricamente. Queremos também ainda cantar alguns hinos de louvor, diretamente do pequeno livrinho. Eu quero cantar do meu Jesus, número 1. Seine
Glória e louvor. Vamos cantar ainda número 9. Santa Ciência, Jesus é meu. Número 9. Amém. Obrigado. Sim, podemos repetidamente nos gloriar da sua graça, da sua fidelidade. Ele se tornou tudo para nós. Ele é a nossa vida, nosso raio de sol, nossa luz, nossa alegria. Irmãos e irmãs, se de fato pensarmos seriamente, somente Ele pode nos dar o verdadeiro amor e a verdadeira paz. Em nenhum lugar nós encontraremos, nesse mundo, também não em pessoas, mas no Senhor. Lá está a plena salvação e nós cremos isso também nessa noite, que o Senhor nos abençoará ricamente com as correntes e o fluxo de graça
graça. Vamos estar em oração, vamos caminhar juntos, vamos abrir os nossos corações e estar em expectativa e receber o alimento espiritual, o maná dos céus, comer hoje com alegria. Nós estamos reunidos à mesa do Senhor, na ceia do Senhor, e Ele quer nos abençoar ricamente nessa noite. Vamos ler uma palavra de introdução. Então o irmão Alfred Borg orará conosco. Vamos ler a palavra de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Eu peço que nós todos nos levantemos enquanto lemos a palavra. Aos Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Até aqui, essa palavra preciosa de Deus. Deixe-nos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite, por esta reunião. Nós te agradecemos por tua presença. Nós te agradecemos pela preciosa palavra que nós lemos juntamente. Senhor, nós pedimos juntos, atue nesta noite em nosso meio, em nossos corações. Venha ao teu direito no nosso meio e em todos os lugares onde essa reunião está sendo transmitida. Senhor, nós te pedimos, dê graça para o falar, dê graça para o ouvir, dê graça para aquilo que tu dizes, que nós criamos e recebamos. Nós agradecemos por tu estares presente e que tu vês os nossos corações e reconheces o profundo anseio que nos guiou a esse lugar hoje à noite. Por favor, Senhor, atue de forma poderosa no nosso meio, Senhor. E se há enfermos no nosso meio, cura-os, Senhor, hoje à noite. Se há amarrados aqui, liberta-os. Senhor, e se há pessoas no nosso meio que ainda estão perdidas, salva-as hoje à noite. Nós te agradecemos, pois para ti tudo é possível. Também nesta noite, nós olhamos para ti. Pedimos juntamente, fortifica o nosso irmão em espírito, corpo e alma, para que ele possa pregar a tua palavra de forma poderosa e falar aquilo, o que tu queres dizer. Nós te agradecemos por tudo, hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda ao coro. Ó é Jesus, ó é Jesus. Oh,
Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu não sabia se ainda seria cantado um hino para a honra do Senhor. É simplesmente maravilhoso que em milhares de hinos a obra de redenção de nosso Deus é cantada e que de fato em todas as línguas e nações sejam bem-vindos no precioso nome de nosso Senhor. E como nosso amado irmão já disse, nós desejamos a todos, de fato a todos, de perto e de longe, bem-vindos de coração. Nós temos saudações de Kinshasa, de Joanesburgo, de Pretória, da Argentina, de Abidjan, de Nova Delhi, do irmão Etienne Ginton, do irmão Graf, do irmão Enodi, do irmão Gilson, do irmão Kupfer, do irmão Nyagi, de Nairobi. Eu não sei se desta vez eu anotei todos. Então eu quero saudar a visita da América do Sul, do Chile, do Brasil, de forma especial, de todo o coração, da República do Congo, também de Portugal, de fato em todos os lugares. Todos os outros já estiveram aqui alguma vez, especialmente a todos que hoje estão pela primeira vez aqui no nosso meio. Então temos saudações de Suazilândia, da Tanzânia, saudações de Viena, saudações da Costa do Marfim, saudações do Burundi, saudações do irmão Richard, saudações de Bucareste, saudações de Blantyre, Malawi, saudações de Burkina Faso, saudações do irmão Israel, mais uma vez saudações de Burundi, saudações de Burma, República do Congo, saudações do irmão Yannick, saudações do irmão Moisés de Denver, Colorado, saudações de Goma, República do Congo, saudações de Ottawa, Canadá, saudações do irmão Chilumba ou Chilumbo, mais uma vez uma saudação de Denver, e mais uma vez saudações do Paquistão, saudações de Ashdod, Israel, e ainda, como último, saudações de Kutir, Romênia, com aqui a consideração que são gratos pelo irmão Matthias Hendrich, que o Senhor utilizou para trazer a mensagem ao povo entre a Romênia, na Romênia. Então nós temos especialmente nossos irmãos da República do Congo que estiveram juntos quando fizemos a enorme reunião. Vocês sabem, a menor reunião teve acima de 3.000 pessoas e a maior um pouco abaixo de 20.000 pessoas. E hoje falamos com o irmão Tati, que foi meu tradutor lá, e que olhamos numa foto, estava no caminho para o aeroporto. Ainda alguns irmãos ainda virão, estarão a caminho, e pedem a ti para responderem ainda perguntas. Então, quando chegamos lá, havia mais de 8.000 pessoas reunidas lá para
ouvir a palavra de Deus. E na primeira fileira estava sentado o irmão Löscher, o irmão Dorfer, e ouvem e veem o que Deus fez. Especialmente nosso irmão Joseph de Kinshasa. Deus te abençoe de forma especial. Então, nosso irmão, como chama o lugar, perto da Angola, que esteve há pouco tempo no meu escritório, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Vocês não podem imaginar quanto trabalho nossos irmãos fizeram para organizar todas essas reuniões e também para estarem juntos e vivenciarem o que Deus está fazendo nesses dias. Então, tenho duas coisas. Uma é a última viagem. Realmente me afetou um pouco. Foram as diversas etapas de Frankfurt para Bangkok, e de Bangkok para Manila, e de Manila para Melbourne, e de Melbourne para Sydney, e de Sydney para Mackay. E no total foram 34 horas de voo e com interrupções nas diversas cidades e países para ter então as reuniões. E a diferença de fuso horário, 8 horas. Então a noite se transforma em dia e ao contrário também. E a idade não permanece parada para ninguém. Mas sou grato que Deus deu graça. E se vê que também na Austrália há pessoas que viajam 4 horas de avião. A Austrália é um dos maiores países da Terra. Quem vai de Perth até Sydney de avião tem o mesmo tempo de viagem como de Frankfurt a Tel Aviv. É o mesmo tempo de voo. E assim, eu fui muito grato que os irmãos, seja por avião ou 16 horas de carro, tomaram esse esforço sobre si e vieram também lá de longe para ouvirem a palavra do Senhor. E especialmente quando os irmãos em Sydney e em Melbourne me disseram: irmão Frank, nós te acompanhamos, nós estamos atualizados no reino de Deus, nós te acompanhamos na tua viagem sobre a República do Congo, nós vivenciamos e ouvimos todas as reuniões. É simplesmente todo-poderoso. Quais as possibilidades que existem no momento para que todos possam ouvir a palavra de Deus? Isso somente por informação. No momento, há crentes em 172 países estão conectados e estão ouvindo a última mensagem que Deus nos confiou. Tudo é graça. Quem poderia ter contado com isso há 60 ou 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, ou 30 anos atrás? E hoje podemos vivenciar tudo isto. Também nossos irmãos que nas 12 diferentes línguas estão traduzindo simultaneamente para que de fato todos possam acompanhar via internet e estar no ponto atualizado no reino de Deus. Então, saudações do irmão Peregrin. E para falar isso de forma breve, na última segunda-feira, nós conversamos um com o outro e ele me disse: irmão Frank,
estava isso no meu coração, de ir diante da igreja e reconhecer que em 1979 tomei a decisão errada. E ele ainda adicionou algumas coisas. E então, ele fez ainda a consideração: irmão Frank, eu creio que o teu chamado é tão verdadeiro quanto o chamado de Paulo no caminho para Damasco. E isto ele repetiu. Ou seja, ontem, mais uma vez, ainda conversamos um com o outro. 2 vezes ele repetiu a mesma coisa. Ele mesmo não pode, no momento, viajar. Ele teve 2 operações de câncer, teve quimioterapia e não pode. Mas ele deixa saudar toda a igreja e está ligado conosco. Então, a consideração: o irmão Green foi o homem que com Billy Paul esteve na mesma escola bíblica e que conhecia já o ministério do irmão Branham já há muitos anos, e já nos anos 60, especialmente, ele cuidou que via telefone as pregações do irmão Branham pudessem ser transmitidas nacionalmente. E o irmão Branham se alegrou muito sobre isso. O irmão Green foi aquele que como primeiro chegou ao lugar do acidente, que trouxe o irmão Branham ao hospital, que esteve lá quando a enfermeira deu a notícia às 16 horas e 49 minutos. Foi o último suspiro do reverendo irmão William Branham, e ele foi também que direcionou o funeral e cantou Somente Crê, Somente Crê. E ele foi que eu, em 1966, no funeral, que convidei para dar testemunho daquilo o que ele vivenciou nas reuniões do irmão Branham, viu e ouviu. Isto nós fizemos juntos em muitos países e cidades, até que foi tomada a decisão, que também outros também caíram a mesma coisa. Mas para Deus tudo é possível. Quem não ultrapassou a linha vermelha e não pecou no Espírito de Deus, uma pessoa, e isso eu jamais esquecerei, foi a pontada mais terrível que 1979 atingiu, quando essa pessoa estava diante de mim e disse: a ti não foi Deus quem chamou, mas sim o diabo. E eu sabia nesse momento, isto não está direcionado contra mim, está direcionado contra o Senhor. E ninguém sabia tão bem quanto essa pessoa do chamado, do envio, daquilo que Deus fez até 1979, em 85 países diferentes já havia feito naquele tempo. Mas para Deus ainda está a graça. Ele perdoa o que aconteceu de falta de conhecimento, e enquanto ainda o tempo da graça durar, então pessoas, todos podem vir e podem crer e serem salvos. Ainda há perdão, ainda
há graça somente quando o tempo da graça tiver passado. Então, será para sempre tarde demais. Então, sejam gratos a Deus de tomarem a decisão correta no momento certo. Sejam gratos que o Senhor deu a vocês compreensão para a Escritura. Imaginem, poderia ser o maior homem de Deus aparecer. Se Deus não der graça, as pessoas não poderão crer. E nosso Senhor, Ele, em João 8, versículo 24, Ele disse: se não crerem que eu sou, então vocês morrerão em vossos pecados. A incredulidade é simplesmente mortal. A incredulidade é mortal. E a fé, a verdadeira fé, torna vivo e guia e nos liga com Deus. Hoje, nós não tomaremos tempo sobre o que está acontecendo na Terra, talvez somente a consideração, o que se refere a Israel, o que acontece com Israel, com as negociações, como as negociações avançam. E somente duas palavras título que estão na imprensa e na internet, qual seja paz e segurança. Todos os políticos estão falando agora sobre isso, e Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando disserem: agora reina paz, agora não há mais perigo, então a perdição lhes assoará de repente, como as dores de uma mulher grávida. O que se refere a Israel, simplesmente temos um coração para todos, E quem olhar no mapa mundial, na região ao redor de Israel, ele tem que buscar muito tempo antes de encontrar esse pequeno ponto aqui. O mundo árabe é 990 vezes maior do que o pequeno Israel. E o pequeno Israel, isso deve ser dizimado, isso deve ser destruído. Toda a região, tudo está lá. Todos têm lugar suficiente. Mas, então veremos ainda, chegaremos brevemente ao ponto que os 4 anjos do juízo, que de acordo com Apocalipse 9, estão presos no Eufrates para o dia e a hora e ano, estão esperando para que a terça parte da terra seja destruída. Eu anotei, o Eufrates tem tem um comprimento de 2.270 quilômetros, da fronteira com a Turquia até o Golfo Pérsico. Em todos os lugares há lugar suficiente, mas lá onde é o começo da humanidade, onde era o paraíso, onde Basra e significa na língua alemã, ou em todas as línguas, paraíso. Lá onde a humanidade começou, lá também, a partir de lá, também encontrará o seu fim. Mas antes que isso venha, o Senhor, Ele retirará a igreja. Nós não passaremos por esta tribulação. Irmãos e irmãs, quando estamos cantando esses hinos divinos, pode-se dizer, da graça, do amor de Deus, digam-me,
o que Deus poderia fazer além disso, além do que tornar verdadeiro a sua oferta de graça e vir Ele mesmo a nós para consumar a redenção e derramar o seu santo e precioso sangue para reconciliação e perdão. Nós lemos na palavra que Paulo direcionou à igreja de Colossenses. Nós já ouvimos. Isto é pleno evangelho. Isto é plena salvação. E diga-me, quem ousa rejeitar a oferta de Deus hoje? Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não se trata somente de uma mensagem que Deus, pela graça, nos deu. Trata-se, primeiramente, que cada um seja salvo. E salvo só pode ser quem se vê como, se reconhece como perdido e sabe, eu estou sem Deus e sem esperança nesse mundo. Estou perdido. Da mesma forma como o doente, ele necessita do médico, então nós necessitamos, como perdidos, o Salvador. E bem-aventurados a todos que vêm ao Senhor e encontram graça nele. Até hoje, ele ainda não rejeitou ninguém. Até hoje, ele estendeu os seus braços e chama todos, vinde a mim, a todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para vossas almas. Hoje festejaremos a ceia do Senhor. E a partir do Velho Testamento, para iluminar do que de fato se trata, o homem foi criado à imagem de Deus para comunhão com Deus. Deveria viver eternamente. Então veio a provação, então veio a incredulidade, a dúvida, então veio o pecado, e de uma vez por todas, a humanidade foi separada de Deus e dada à morte, e nada na vida é tão certo quanto a morte. E após a queda no pecado, Deus, o Senhor, disse: que o homem não estenda sua mão e coma da árvore da vida e viva eternamente. Então o homem teria vida eterna no seu estado pecaminoso. E por isto, Deus, o Senhor, teve que expulsar Adão e Eva do paraíso para então cumprir o plano de salvação, especialmente naquilo que Deus mostrou a Moisés, revelou a ele. E eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas para nos mostrar a construção do plano de salvação de nosso Deus. Especialmente temos em Êxodo, no capítulo 2, a indicação como Deus chamou para fora, de fato, chamou para fora, qual seja, aqueles que ele havia determinado. Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito.
E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. É simplesmente uma guiação, um direcionamento, porque Deus abençoou o seu povo através de Abraão. Em Êxodo, no capítulo 6, Deus, o Senhor, revela o seu nome de redenção no Velho Testamento. No hebraico estão aqui 4 sílabas, J, H, W e H. E dessas 4 letras surgiu o nome Yahvé, o Senhor como Salvador. Está aqui em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 2, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Aqui pela primeira vez aparece o nome da aliança de Deus o Senhor, Yahvé. Então no versículo 3, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Deus o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. No tempo do chamado, da guiação para fora, Deus revelou o seu nome do pacto para o seu povo do pacto, pela graça. Então veio o chamado para fora, deixai meu povo sair, deixai o meu povo sair. Mas a saída aconteceu somente quando o cordeiro foi abatido. E cada família, o cordeiro que foi abatido, foi comido e o sangue foi pintado nos batentes da porta. E Deus, o Senhor, disse, quando eu vir o sangue, então passarei ao largo de vocês, vos poupando. Êxodo 12, a partir do versículo 1 até 13, tudo é descrito. E aqui no versículo 13 nós lemos, então, o sangue deverá ser passado, e aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, versículo 13, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Então, e agora a grande pergunta, nenhuma religião, mas sim um sacrifício, não alguma coisa, mas sim sangue. E quantas vezes nós dissemos aqui, porque o pecado original aconteceu no corpo de carne e sangue, o Senhor, já no Velho Testamento, teve que deixar abater o cordeiro, e o sangue teve que ser pintado nos batentes das casas, até que João Batista, no Novo Testamento, pôde dizer, vejam, este é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Já em todo o Velho Testamento, a história da salvação do Novo Testamento já foi predita, já foi esboçada. Então temos em Levítico, no capítulo 16, nós temos essa introdução maravilhosa, Levítico, capítulo 16, sobre aquilo que aconteceu no grande dia de reconciliação de nosso Deus, como o cordeiro foi sacrificado. Aqui Levítico,
capítulo 16, lerei primeiramente versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então, esse propiciatório estava sobre a arca, e eu trouxe aqui com intenção. Assim, era a aparência da arca. Assim, era a aparência da arca. Dentro da arca estava aquilo que Deus havia dito a Moisés. E sobre esta arca coberta, essa propiciatória coberta de ouro, o sangue deveria ser trazido para que todos, sobre aquilo que estava escrito aqui dentro e que foram condenados e amaldiçoados através do sangue, fossem libertos e recebessem graça diante de Deus. De fato, também no Velho Testamento temos que ler, quando, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós lemos que o nosso Senhor, ele foi atrás do véu e trouxe o seu próprio sangue. Hebreus, capítulo 9. Aqui nós podemos ler diretamente a partir do versículo 3. Hebreus 9, a partir do versículo 3. Aqui está escrito, Hebreus 9, versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E as tábuas do concerto. O contrato de Deus com o seu povo estavam dentro da arca. E sobre a arca, os querubins, o sangue no dia de reconciliação foi trazido. E no Novo Testamento lemos que nosso Senhor e Redentor, como o sumo sacerdote com seu próprio santo sangue, entrou no lugar santíssimo e trouxe por nós. No versículo 5, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Vamos ler somente a partir do versículo 11, em Hebreus 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
uma eterna redenção. Nenhuma pessoa pode mudar algo. Nenhum inimigo. Eternamente válida redenção. Se formos as passagens posteriores do Novo Testamento, especialmente a carta aos Romanos, Paulo, repetidamente, ele apresentou e passou diante dos nossos olhos, em Romanos capítulo 4, nós lemos no versículo 25, Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Isto é uma plena redenção que Deus o Senhor, pela graça, nos deu. Em Romanos 5, versículo 1, nós lemos as maravilhosas palavras da fé e da justificação. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, você aceitou, creia na divina justificação. Nada será contado a ti. Tudo foi colocado no Cordeiro de Deus. Nós temos parte na eternamente válida redenção. E todo o passado não vale mais, mas sim aquilo o que Deus, pela graça, fez em nossas vidas. Vamos ler mais uma vez em Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, incredulidade está no nosso caminho. A fé abre o acesso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amada alma, você tem a paz de Deus? Você tem a graça de Deus? Você tem a redenção? Você vivenciou a redenção pessoalmente? Hoje é o dia da salvação. Hoje é um dia especial. Hoje ninguém deve ser perdido a partir daqui, mas sim todos devem ter parte da redenção, do perdão. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 9, nós lemos: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não você te salvou, te justificou, não eu, mas sim através do seu sangue, através do seu sangue, que foi trazido sob a arca da apropriação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A sentença, ele tomou sobre si o Redentor. Então, lemos no capítulo 5, versículo 12 e 13, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Sim, isto é fato. Quem permaneceu aqui? Todos que vieram também partiram. E agora vem algo aqui maravilhoso, para que saibamos, resumidamente saibamos
para que a lei foi dada. Em Romanos 5, versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Se o Senhor não tivesse dito, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve falar falso testemunho, não deve ninguém saberia, mas Deus disse, Ele deu a lei para nos mostrar a transgressão, para que a sua graça pudesse valer em nossas vidas. O Evangelho e todo o plano de salvação de nosso Deus é simplesmente maravilhoso. De Romanos 5, aí nos versículos 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Assim como em Adão todos tinham que morrer, em Cristo todos são guiados à vida. Então, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência, ouçam atentamente, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Obediência até a morte na cruz. O que Deus exige de nós? Simplesmente plena consagração, não nenhuma resistência interior, mas sim fé e confiança e obediência sobre aquilo que Deus nos deu pela graça e nos ordenou. Então, vamos ainda a Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isto é Evangelho. Isto é mensagem de salvação que nós podemos pregar. Obediência até a morte na cruz e o sacrifício que a tudo compreendia. Ninguém precisa ir à perdição. Todos podem ser salvos. E a consumação da obra de redenção no versículo 30, em Romanos, no capítulo 8, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ele já deu. Para Deus, já tudo está consumado. Nós esperamos somente para o retorno do Senhor e a transformação dos nossos corpos da mortalidade para a imortalidade.
Pedro resumiu assim em 1 Pedro, segundo capítulo. Aqui nós temos o que foi importante ao homem de Deus e o que ele deixou para nós em sua carta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Com vistas ao nosso Senhor. Ele mesmo, com seu corpo, carregou até o madeiro para que nós pudéssemos ser livres do pecado e possamos viver na justiça, e por suas pisaduras fomos sarados. Isto é Evangelho, pleno Evangelho. Está consumado. E por isto, vocês podem me compreender quando passamos essa preciosa divina mensagem. As pessoas queremos que seja aceita. Nós sentimos dor por todos que rejeitam, por todos que pensam que podem ser salvos através de um ritual ou de uma igreja. Até agora, nenhuma igreja pôde salvar uma pessoa. Deus, o Senhor, Ele salvou. Ele salva pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo mais está no caminho de Deus. Isso nós não precisamos. Então há uma maravilhosa palavra no Velho Testamento, no profeta Miqueias. O Senhor já deixou dizer como Ele fará com os pecadores e o que acontecerá quando chegar o tempo e quando chegou o tempo. Miqueias capítulo 7, os últimos 3 versículos. Miqueias 7, os últimos 3 versículos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Já no Velho Testamento, não mantém-se na ira, mas sim tem prazer na graça, na benignidade. E agora vem o Todo-Poderoso aqui. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar. E alguém disse diretamente sobre o mar, está o título: pescar proibido. É proibido pescar. No mar do esquecimento, bem lá embaixo, e proibido pescar. Nenhuma pessoa precisa se esforçar para encontrar algo. Não há mais nada a ser encontrado. Está nas profundezas até o chão do mar. Isto é Evangelho. Já no Velho Testamento, e assim nós vemos no versículo 20, darás
a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Simplesmente todo-poderoso. Já em todo o Velho Testamento já foi anunciado. Salmo 103, que perdoa todas as tuas iniquidades e todas as tuas transgressões cura, que salva, redimiu a tua vida da perdição, que te coroa com graça e com misericórdia. E então, Isaías 53, ele tomou a nossa culpa sobre si, nossa enfermidade, tudo, ele tomou, carregou, e através das suas pisaduras fomos curados. Todo o Velho Testamento deu testemunho daquilo o que Deus definiu no seu plano de salvação. Então vemos nosso Senhor e Redentor em seu estado de ser humano. Ele se tornou homem, ele ficou Senhor, o grande eu sou, mas por nossa causa, ele teve que se tornar de acordo com o corpo igual a nós. E foi nascido para poder morrer. E veja então, no Salmo 22, quando ele tomou o seu e o meu lugar, no teu e no meu lugar, ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Esse foi o momento quando toda a nossa culpa e pecado foi colocado sobre ele, o Cordeiro de Deus. E no próximo instante se cumpriu. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. De um momento para o outro, a redenção estava consumada. E através da ressurreição de nosso Senhor, ele provou que ele venceu a morte. Morte, onde está o seu agulhão? Inferno, onde está a sua vitória? Nós, aqui na quarta-feira à noite, nós mencionamos brevemente como em Gênesis 3 está escrito, e como a cabeça foi pisoteada, a serpente pisará no calcanhar e você esmagará a sua cabeça. Não aqui no lado, não em algum lugar aqui, mas sim, você sabe onde é o calcanhar? Sim, no calcanhar. Se você faz um passo, então você levanta o pé, então vem a picada no calcanhar, e isso foi bom assim. Por quando veio então a picada, o nosso Senhor pôde pisar e pôde esmagar a cabeça da serpente e deu a vitória pela graça. Inferno, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu agulhão? Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus. Cada palavra de Deus tem seu lugar e nós podemos trazer a honra ao nosso Senhor. Também, por agora, por podermos reconhecer o plano de Deus para o nosso tempo e que não caiamos em arrogância e passemos ao largo disso. E todos que encontraram graça diante do Senhor reconhecerão o que o Senhor fez no nosso tempo, de acordo com a sua palavra, pela graça, o que fez e o que ele faz. Nós não podemos entrar em maiores detalhes. Vamos alegrar sobre
a consumada redenção, que nos tornamos filhos de Deus pela graça, que, de fato, que nós negamos a desobediência e, como Paulo escreve, como filhos de Deus obedientes, nós seguimos nossa vida, sim, uma vida agradável a Deus. Também entre toda a tribulação, entre todas as provações, o Senhor caminha conosco e Ele, pela graça, nos carregará através disso tudo. Hoje, nós temos a ceia do Senhor como lembrança na obra consumada de salvação, e todos os 4 evangelhos relatam sobre isso. Seja Mateus 26, seja Marcos 14, seja Lucas 22, todos os evangelhos relatam sobre isso. Seja João 13, todos relatam sobre o que naquela época aconteceu, sobre a coroa de espinhos, sobre a traição, sobre o Getsemane, sobre o caminho até a cruz. E nosso Senhor, de fato, Ele caminhou o caminho mais difícil que alguém pode caminhar. E, de fato, e pela graça, Ele tomou sobre si tudo e nos deu a plena redenção pela graça. Vamos ler 2, 3 versículos dos evangelhos. Mateus 26, aqui está escrito, Mateus 26, versículo 28 e 29. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Digam amém. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não o vinho que foi derramado, mas sim o Cordeiro de Deus derramou o seu precioso e santo sangue para perdão dos nossos pecados. O sangue do novo pacto, não como está em Êxodo 12 ou Êxodo 24, que um cordeiro foi tomado. Aqui, o Cordeiro de Deus, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Assim, o preparador de caminho, na primeira vinda de Cristo, disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. E aqui, nosso Senhor e Redentor, antes de ir com o seu próprio sangue no lugar santíssimo celestial, Ele disse, pois este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aceitem, aceitem. Aconteceu para você, aconteceu por mim, aconteceu por nós, mas tem que ser aceito e recebido. Em Marcos capítulo 14, nós lemos Marcos capítulo 14, versículo 24. Marcos 14, teríamos que ler a partir do versículo 22, temos que ler. E comendo eles, enquanto estavam no Passa, a ceia do Passa, tomou Jesus pão e abençoando,
o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, no versículo 24, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é por muitos derramado. E em relação ao cálice, no versículo 25, ele diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Nós todos somos convidados à ceia do Cordeiro e esperamos que o Senhor nos leve para o lar, para que então possamos festejar as bodas com Ele. Em Lucas 22 também temos aqui aquilo que o Senhor disse. Lucas 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Nós temos todas essas maravilhosas passagens bíblicas que o nosso Senhor, pela graça, nos deu. E pela Santa Escritura nós temos, de fato, a orientação total até o Evangelho de João, no capítulo 13. Este discípulo predileto de Jesus, a ele foi importante escrever também o que aconteceu após a ceia. Após a ceia, naquela época, aconteceu, nosso Senhor lavou os pés dos discípulos. João 13, a partir do versículo 4, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Se lemos aqui adiante, então vemos precisamente o que aconteceu naquele dia. E então nós chegamos ao versículo 12, e após João 13, versículo 12, depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então vem o versículo poderoso. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então ninguém deve se colocar acima do Senhor e acima da palavra. O Senhor tem a última palavra, Ele falou a última palavra, e nós cremos de coração o que Ele disse. Vamos resumir: a plena redenção que Deus, pela graça, nos deu, nós aceitamos com gratidão. E nós direcionamos mais uma vez a palavra maravilhosa de 2 Coríntios 5 a todos. Como Paulo expressou naquela época, nós chamamos no lugar de Cristo. Nós chamamos como seus mensageiros no lugar de Cristo. Deixai-vos reconciliar com Deus. Essa mensagem divina, o grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade, aconteceu. O sumo sacerdote, nosso Senhor e Redentor, foi no lugar santo celestial, colocou o seu sangue no trono da graça, e toda maldição, tudo foi retirado de nós. O seu sangue fala mais alto que o sangue de Abel e chama perdão, reconciliação, graça e salvação. E nós, pela graça, pudemos aceitar. Então, igualmente, com o lava-pés, eu sou sincero, eu pratiquei o lava-pés, ou nós como igreja, após que eu, na igreja do Mont Branham, em Jeffersonville, eu estive lá, e então vivenciei que após a ceia, aconteceu, foi festejado o lava-pés. Para mim, também era novo, mas eu disse para mim, se o maior homem de Deus do nosso tempo acha necessário, sem discutir, fazer o que o Senhor ordenou, quem sou eu? E a partir desse tempo, quando retornei, nós festejamos a ceia e o lava-pés. E simplesmente somos gratos que podemos crer e estar na obediência, Podemos colocar à prova que não temos uma fé só que está na cabeça, mas sim uma fé de coração, que nos liga com a obediência, como a Escritura diz, fé ligada à obediência. Eu posso me lembrar ainda, um pregador pentecostal muito conhecido da Europa Oriental, missionário, falava perfeitamente russo, polonês, inglês e alemão, e riu sobre isso, e falou, lava-pés? Eu deixo-me limpar os sapatos. Não comigo. Não comigo. Cada palavra de Deus é santa. E como está escrito aqui, um servo não está acima do seu senhor. E se o Senhor e mestre lavou os pés dos seus discípulos, o que eu, como servo, devo fazer? Por favor,
Vamos nos subordinar ao Senhor e fazer aquilo que Ele disse em sua palavra. Então, esta pergunta foi colocada: quem pode tomar parte na ceia? Eu digo isso assim como eu vejo. Não é nos dito uma idade na Escritura, mas nosso Redentor, no seu estado de ser humano, nós sabemos do seu nascimento, da circuncisão no 8º dia, e então nós sabemos dele quando ele tinha 12 anos e fez uma viagem de peregrinação para Jerusalém. E lá falou com os escribas sobre a palavra. Falou tão profundamente com eles que sua mamãe e papai, o Maria e José, estavam 3 dias dessa viagem de volta para casa e não puderam constatar que ele estava faltando, que ele sequer estava entre essa peregrinação. E quando voltaram a Jerusalém, encontraram lá onde haviam deixado para trás, em conversa com os escribas no templo. E disto eu tomei que a idade na presença de Deus pode ser colocada nos 12 anos. Nenhuma passagem bíblica esclarece mais ainda, mas sejam sinceros, se já começarmos a dar a ceia para os bebês, onde então pararemos? Primeiro precisa haver a redenção, tem que ser aceita. Primeiro o Espírito Santo nos tem que convencer do pecado. Primeiro nós temos que ser salvos, para então que a ceia possa ser festejada de forma digna. Então, todos que pela graça aceitaram e receberam a redenção, sintam-se simplesmente livres, como a Escritura nos diz. Eu vou ler diretamente em 1 Coríntios, no capítulo 10, também no capítulo 11, como a Escritura diz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, nós temos que ter a comunhão, a reconciliação, a ligação através do sangue de Cristo. Nós precisamos ter. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Simplesmente faz parte, são as coisas juntas. Então, no versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, no capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, naturalmente, ainda o alerta que quem tomar de forma indigna, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba esse cálice. Porque quem o come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, não um prove ao outro, cada um prove a si mesmo, e então ele coma. Ninguém que aceitou, recebeu a redenção, que de fato se tornou crente biblicamente, isso se reconhece se cremos em Marcos 16 e o cumprimos, como está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Tudo pertence junto, e a obediência é o mais importante para os crentes. Incredulidade ou desobediência é como os pecados de feitiçaria, e todo mundo religioso está em desobediência, está amarrado nisto, e os verdadeiros redimidos saíram da desobediência, da incredulidade, de todos os amarramentos, de todas as tradições, foram chamados para fora. Nós somos um povo proprietário do Senhor, salvos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos eterna propriedade de Deus, como ouvimos e lemos. Então, algo que estão em outros países se refere a eles. Nós temos, nesse lugar, colocamos valor a dizer que temos um cálice. E nossa reunião aqui, vocês veem, aqui são 4 segmentos aqui, e nós tomamos 4 cálices. Mas todo mundo americano, todo mundo que fala inglês, não tem um cálice. Eles têm 36 copinhos, e esses 36 copinhos são preenchidos, e mais uma vez 36, mais uma vez, dependendo quantos que tomarão parte. E isso é absolutamente, isso não é bíblico. Então, eu me lembro de 1959, quando o grande evangelista dos Estados Unidos, ele veio a Frankfurt, no Rio Meno, e essa Santa Ceia, com muitos copinhos, ele introduziu isso lá. Eu fui o único, segundo eu saiba, que deixei passar ao largo de mim. Todos eram migalhas, e cada um deveria pegar uma migalha, e cada um deveria pegar um copinho. Então, ele deveria dar a ordem lá da frente: agora vocês podem comer, então, uma pausa, então agora vocês podem beber. Não comigo. Nós simplesmente vamos de volta à palavra. E irmãos e irmãs, mesmo que se olharmos as reuniões, um cálice aqui, um cálice lá, e os 2 cálices, à direita e à esquerda, que são repartidos, um vai para cima, lá para o mezanino. Então o pão é passado para frente,
E os que estão no salão do refeitório irão para lá também. Então, de um lado irá para baixo e também partirá lá. E após a Santa Ceia, todos os irmãos virão aqui para cima e todas as irmãs irão para baixo. E então nós faremos o lava-pés. Eu espero que todos tenham compreendido e que essa consideração também simplesmente seja recebida de coração. Também é simplesmente necessário aqui que sejamos unânimes e que saibamos assim é bíblico e assim pode ser feito corretamente nesse lugar, que sendo agradável a Deus. E assim podemos nós fazer assim. Ao nosso Deus seja a honra e seja o louvor. Todos que consagraram suas vidas ao Senhor e que estão prontos interiormente a se deixar batizarem, isto já vale no Senhor. Isto já vale para o Senhor. Se vocês vivenciaram a redenção, receberam e aceitaram a salvação, a redenção e a graça de Deus, estão prontos a se deixarem batizar, então vocês podem também tomar parte na ceia. Que Deus, o Senhor, possa abençoar esta noite de forma especial, que de fato ninguém que hoje, que do Velho e Novo Testamento ouviu a mensagem divina do grande dia de reconciliação, do sangue do Cordeiro, que foi trazido no lugar santíssimo sobre o trono da graça e trouxe uma eternamente válida redenção. Aceitem e agradeçam a Deus o Senhor. Então, este dia será um dos maiores dias que o Senhor nos deu e que fez para nós. Amém. Auf
Eu quero ler o coro para nós, qual seja, somente pela graça de Deus eu posso vencer. Liberto do pecado, caminhar adiante. Jamais duvidar. Eu estou firme, pois a graça me guia com alta mão, com forte mão. Vamos cantá-lo, então. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu, da minha parte, sou grato ao Senhor pela graça. E como um compositor canta, todos nós conhecemos o corinho. Eu sou um daqueles que foi alcançado pela graça. Nós fomos agraciados do Senhor, somos agraciados do Senhor. Nós ouvimos isso hoje, somos gratos a Deus por isso, por esse grande privilégio. Agora, nós, para essa noite, chegamos ao fim. E nós teremos um pedido a todos. Nós iremos em paz e tranquilidade do nosso coração, nós partiremos, não faremos muitas falações e vamos trabalhar aquilo que Deus falou conosco através da sua palavra, deixar isso falar em nós e vamos pensar naquilo o que nós, como memória, diante do Senhor, cumprimos, que nós vivenciamos, porque tomamos parte para pregar a morte do Senhor, mas não somente a morte, mas sua ressurreição. E por isso somos muito gratos ao Senhor, mais uma vez, em paz. Caminhem, vão para o descanso e deixem os outros também descansar, para que assim amanhã, se estivermos vivos, possamos nos reunir para ouvir novamente aquilo que Deus tem a nos dizer. Glória e louvor seja a Ele. Eu tenho ainda um relógio aqui, quem está sentindo falta pode buscar aqui. E agora nós nos levantamos para a oração final. Pai Celestial, nós te falamos obrigado de todo o coração, por esse dia que Tu fizeste para nós e que preparastes para nós, no qual nós tivemos comunhão uns com os outros e contigo, com a Tua palavra, comunhão naquilo que Tu deixaste para nós como memória. Ó Deus, graças seja a Ti, que temos parte no Teu corpo, naquilo que Tu consumastes. Obrigado seja a Ti. Obrigado. Por favor, abençoe a todos nós, abençoe todos que estão aqui, todos, ó Deus, que estão em todos os lugares, ouviram, tem misericórdia. Nós pedimos por Tua bênção. Se houver ainda um amanhã, Senhor, dá-nos graça, prepara os nossos corações, abra-os, Senhor, e nos dê graça para que o que for dito e o que deve ser dito através e da Tua palavra seja feito assim. Que seja esclarecido em todos nós. Por favor, abençoe os lábios através dos quais poderás falar e falarás. Nós te agradecemos por isso e pedimos, esteja conosco, nos despeça na Tua bênção. Amém. Aleluia, seja glorificado.